Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui e na aula de hoje a gente vai falar a respeito do núcleo e do ciclo celular. O núcleo celular é uma estrutura exclusiva, tá, de células eucarióticas. Ele vai ter a função de armazenar e proteger o material genético, ele vai proteger o nosso DNA. O núcleo ele é composto basicamente de nucleolo, cromatina, nucleoplasma, poro nuclear e envelope nuclear ou carioteca. A carioteca ou envoltório nuclear ele é constituído por duas membranas justapostas, ou seja, uma sobre a outra, com pouco espaço entre elas, certo? A parte externa, a face externa da carioteca, ela é contínua com o retículo endoplasmático, certo? Você não tem uma diferença entre um e outro, as membranas são contínuas, tá? Já na face interna da carioteca, há uma lâmina nuclear formada por uma rede de proteínas, tá? Que é responsável por dar suporte à carioteca, ok? E manter a forma dela, de uma maneira geral. A carioteca ela tem basicamente a função de delimitar o que é dentro do núcleo e o que é fora do núcleo. Além disso, ela tem a capacidade de se fragmentar e se reconstruir durante o processo de divisão de uma célula. Os poros nucleares, eles já são aberturas, tá, na carioteca que selecionam o que é que entra e o que é que sai do interior do núcleo. Essa é basicamente a função deles. O nucleoplasma, que é também chamado de cariolifa, ele é uma solução aquosa e granulosa que preenche o núcleo, certo? Ele tem uma função que é muito similar ao citoplasma, certo? E aí nele você vai encontrar água, íons, alguns nucleotídeos, algumas enzimas, tá? Que vão atuar na síntese de DNA e RNA dentro do núcleo. A cromatina ela é um termo utilizado para se referir à associação entre o DNA e proteínas do tipo histona. E o nucleolo ele é a região mais condensada do material genético, certo? Sendo que ele é responsável por produzir o RNA ribossomal, ou seja, ele vai estar construindo, vamos dizer assim, o eixo fundamental dos ribossomos. Com relação à cromatina, que eu falei para vocês que é a associação entre proteínas histonas e o DNA, conforme vocês podem observar nessa figura, a gente divide ela em duas classificações, em eucromatina e em heterocromatina. A eucromatina ela vai ser a parte menos condensada, tá, da cromatina. E vai ser nela que vai ocorrer toda a atividade genética, tá, daquela célula. Já a heterocromatina ela vai ser a região mais condensada, tá, do material genético, sendo que essa região não vai apresentar nenhum tipo de atividade genética, ou seja, ela não vai controlar de forma nenhuma o metabolismo de uma célula. Ciclo celular é um termo que é utilizado para determinar uma série de eventos que marcam a existência de uma célula até que ela consiga se dividir e originar duas outras células, certo? Sendo que esse ciclo ele se divide em intérfase com suas subfases e a divisão celular com suas respectivas subfases. Em relação a esse ciclo celular, as células podem ser classificadas como lábeis, quando elas se dividem constantemente, como é o caso das células do nosso tecido epitelial. Tá? Elas podem ser classificadas como estáveis, se elas só se dividem quando são estimuladas, como é o caso, por exemplo, das células que compõem o nosso fígado. Ok? E elas podem ser classificadas como permanentes, quando elas nunca entram em divisão celular, como por exemplo o que acontece com as células neuronais, tá? As células do nosso tecido nervoso. A intérfase ela corresponde a um período em que a célula não está se dividindo, porém está em grande atividade metabólica. A gente divide a intérfase em fase G1, fase S e fase G2. Na fase G1, há intensa atividade de síntese de RNA e de proteínas e há um aumento do volume do citoplasma. Já na fase S, ocorre a duplicação do DNA e o que origina, na verdade, as cromátides irmãs. Na fase G2, o crescimento celular ele se finaliza, tá? E ocorre uma preparação para a divisão celular. A fase G0 é uma denominação dada às células que permanecem na fase G1. Por exemplo, as células neuronais, que elas não vão entrar nunca em estado de divisão celular. Elas são células que se mantêm
na fase G0, ok? Ou seja, elas vão se manter permanentemente na fase G1, realizando diversas atividades metabólicas sem nunca se dividir. Analisando o gráfico da quantidade de material genético em uma célula durante a intérfase, a gente tem a seguinte situação. Digamos que uma célula apresenta duas moléculas de DNA, tá? Na fase G1, certo? E aí, na fase G1, ela vai começar a aumentar a quantidade de RNA, aumentar a quantidade de proteínas, ok? Ela vai aumentar o seu volume celular de uma maneira geral. Quando ela entra na fase S, tudo que ela faz é duplicar todo o seu material genético. Então, essa célula que tinha duas moléculas de DNA no início, duplicou isso, passou a ter 4 ao final da fase S, certo? Chegando na fase G2, ela vai terminar o seu crescimento, tá? Ela vai começar a se preparar para se dividir. No momento que ela se divide, ela reduz a quantidade do seu material genético, tá? Para o volume que era anteriormente, ou seja, 2. Ela vai originar duas células, mantendo as duas moléculas de DNA que existiam originalmente na célula-mãe, certo? Só que para que uma célula consiga se dividir, ela precisa condensar o seu material genético, ou seja, as suas cromátides, na forma de cromossomos, certo? E esses cromossomos, eles são formados pela ligação entre duas cromátides irmãs. Lembra lá que na fase S, o material genético ele é duplicado, originando cromátides irmãs, ou seja, moléculas de DNAs novas que têm uma certa semelhança, certo? Essas cromátides irmãs, elas se unem para formar os cromossomos, certo? E aí, somente dessa forma é que a célula vai conseguir dividir corretamente o seu material genético. Sendo que o cromossomo ele tem uma estrutura bem básica, em que a região de união entre as cromátides irmãs a gente chama de centrômero, certo? E cada parte que é projetada a partir desse centrômero a gente vai chamar de braço, ok? E na extremidade de cada braço você vai ter a definição do limite desse cromossomo. E aí a gente chama isso de telômero, ok? Os cromossomos eles são classificados, tá, de acordo com a posição dos centrômeros. Se o centrômero está ocupando uma das extremidades, certo? A gente vai falar que esse cromossomo é telocêntrico, certo? Esse tipo de cromossomo a gente não vai encontrar nos seres humanos. Se por um acaso o centrômero ele tende a estar mais para a periferia, mas ele não chega a ficar exatamente na extremidade, a gente fala que esse cromossomo ele é acrocêntrico. Se o centrômero ele está deslocado levemente do que seria o centro do cromossomo, a gente fala que ele é submetacêntrico. Porém, se o centrômero ele está perfeitamente no centro do cromossomo, a gente fala que esse cromossomo ele é metacêntrico. Bom, pessoal, a aula de hoje vai até aí, ok? Essa introdução do assunto é bem tranquilinha. Para a próxima aula que eu vou exigir uma maior atenção de vocês para o conteúdo que é a divisão celular. Ela tem várias etapas, vários detalhes que são um pouco chatinhos, certo? Então, venham concentrados para prestar atenção na aula, certo? Só que eu preciso que vocês me enviem um e-mail, tá? Só com um oi basicão, para poder eu criar uma lista de e-mail de vocês do primeiro ano, para que eu possa mandar um gabarito explicativo dos exercícios que eu tenho passado para vocês até o momento, tá certo? Para facilitar o estudo de vocês. Então, por favor, me enviem um e-mail nesse e-mail aqui, tá certo? Obrigado e até a próxima aula. Bom estudo para vocês.